Pois é, galera, Andrade está de volta à AEW, cara, é isso mesmo. O cara foi da AEW pra WWE de novo pra AEW. Pensando nisso, eu decidi fazer um vídeo onde eu conto retornos que pareciam promissores, mas que com o tempo a gente viu que na verdade foram péssimos retornos. Ao longo do tempo eles foram caindo em esquecimentos. E bom, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também, se puder, cara, aqui na descrição tem um novo canal do Xingos aqui, que é o Pingos. Eu tô fazendo lives direto lá, jogando WWE, jogando futebol, God of War, então se inscreva no canal lá. Me ajude a se inscrever nesse canal, porque ele é novo, né? Quero trazer mais conteúdos fora de WWE lá também. E se puder, cara, me passa nas redes sociais, estão aí embaixo na descrição. E claro, torne-se membro aqui do canal. Agora o canal tem vídeos exclusivos para os membros, cara, é isso mesmo. Bom, bora começar então com o vídeo, que a lista é grande. Carlito era lembrado como um dos personagens mais marcantes da Ruthless Aggression era. Ele estreou em 2004, já chamando a atenção ao derrotar John Cena pelo United States Champion em sua primeira luta do SmackDown. Seu estilo carismático, a gimmick de cara que cospe maçãs e a atitude irreverente transformaram rapidamente em figura popular. Ao longo dos anos 2000, Carlito teve momentos de destaque conquistando títulos de mid-card e chegou a formar dupla com seu irmão, o Primo, vencendo os títulos de duplas unificados na WrestleMania 25. No entanto, apesar da popularidade, sua carreira não alcançou o nível de main event que muitos esperavam. Em 2010, ele acabou deixando a empresa após problemas de disciplina e questões pessoais, passando mais de uma década longe da WWE, aparecendo em shows independentes e eventos especiais. Porém, anos depois, durante o Royal Rumble de 2021, ainda na era da pandemia, ele retornou, mas até então ele não foi tão celebrado, foi um retorno inesperado. Ele ainda lutou no dia seguinte no Raw junto de Jeff Hardy e depois disso sumiu novamente. Os anos se passaram e em 2023, o Backlash, que rolava diretamente de Porto Rico, estava tendo uma luta de Damian Priest, onde ele enfrentou seu ex-amigo Bad Bunny, que tinha a torcida a seu favor. Em um momento, a Judgment Day apareceu para atacar Bad Bunny, até Rey Mysterio chegou para ajudar, mas não foi o suficiente. Eis que então, o reforço final chegou para ajudar. Com um pop absurdo, Carlito então retornava para a WWE e ajudava a atacar os membros da Judgment Day. A aparição foi planejada como uma surpresa para reforçar a LWO, que estava em rivalidade com a Judgment Day. A recepção foi tão positiva que a WWE decidiu estender sua volta. Meses depois, no Fastlane, ele foi anunciado oficialmente como membro da LWO, deixando claro que não seria apenas uma participação isolada. Apesar do impacto inicial, a passagem de Carlito na WWE nos anos seguintes não correspondeu ao entusiasmo. No começo, ele se manteve ativo em segmentos e lutas ao lado da AEW, mas rapidamente sua importância diminuiu. As aparições se tornaram menos relevantes e mesmo quando foi colocado como heel e alinhando ao Judgment Day em 2024, isso não trouxe novas oportunidades. Ele não recebeu rivalidades individuais de destaque, não disputou títulos com consistência e acabou sendo usado como peça secundária em histórias maiores. O retorno, que parecia promissor, foi se apagando aos poucos, até que, em 2025, a empresa decidiu não renovar seu contrato. Carlito revelou que foi informado disso apenas semanas antes do fim do acordo, confirmou que não apareceria mais na televisão e deixou a companhia mais uma vez, sem ter conseguido transformar a empolgação inicial em uma fase marcante da carreira. O Hit Row surgiu originalmente em 2021 dentro do NXT, formado por Isaiah Swerve Scott, Top Dollar, Ashante The Adonis e B-Fab. O grupo rapidamente chamou atenção pelo estilo diferenciado, com forte identidade ligada ao hip hop, as performances musicais e a forma de se apresentar como uma facção moderna e carismática. Eles chegaram a conquistar certo destaque no NXT, com o Swerve sendo o líder e carregando o título do NXT North American Championship, enquanto o grupo reforçava a ideia de uma nova geração com identidade marcante. Em 2021, foram promovidos ao SmackDown, mas pouco tempo depois veio uma sequência de cortes. Primeiro foi B-Fab a dispensada, o que já enfraqueceu o conceito da facção, e em seguida Top Dollar e Ashante e até o próprio Swerve foram demitidos. Swerve acabou indo parar para a AEW, onde encontrou sucesso, mas o restante do grupo ficou sem espaço e sua trajetória inicial na WWE terminou abruptamente. Em 2022, durante a nova gestão de Triple H, a empresa decidiu trazer de volta alguns nomes que haviam sido demitidos, e entre eles estava o grupo Hit Row. Então no dia 12 de agosto no SmackDown, tínhamos lutadores locais esperando para enfrentar alguma dupla. Foi aí então que o público gritou.
Top Dollar, Ashante The Adonis e B-Fab voltaram juntos em um segmento surpresa, recebendo uma reação positiva inicial do público. A ideia era reviver a identidade da facção, resgatando o estilo hip hop e oferecendo algo diferente dentro da programação. Com o passar dos meses, a realidade foi bem diferente. Sem Swerve Scott, que era claramente o nome mais talentoso e carismático do grupo, a dinâmica não teve o mesmo impacto. Top Dollar, que assumiu uma posição mais central, não conseguiu se consolidar como figura de destaque, e seus desempenhos em ringue chegaram a ser alvos de críticas constantes, tanto do público quanto dos bastidores. B-Fab e Ashante The Adonis também tiveram pouco espaço para se desenvolver. A trajetória do retorno foi se tornando cada vez mais apagada, com derrotas constantes e sem qualquer envolvimento em rivalidades relevantes. Em 21 de setembro de 2023, junto com uma série de superstars da WWE, Top Dollar foi liberado novamente de seu contrato com a WWE. Já B-Fab fez uma parceria com o novo grupo The Pride e Ashante The Adonis iria acabar descendo novamente para o NXT. Matt Bloom já era um rosto conhecido da WWE muito antes de se tornar Lord Tensai. Nos anos 2000, ele fez parte do elenco principal com diferentes personagens, primeiro como Albert e depois como A-Train. Embora nem tenha sido um nome de topo, ele era visto como um powerhouse confiante, usado em rivalidades de mid-card e com adversários para grandes estrelas. Participou de lutas importantes, inclusive em WrestleMania, e chegou a ter certo destaque enfrentando nomes como The Undertaker. No entanto, sua carreira acabou não decolando como muitos pensavam, e em 2004, ele deixou a empresa. Depois disso, Bloom foi para o Japão, onde se reinventou e conseguiu mais respeito como lutador, especialmente pela forma como se adaptou ao estilo local, ganhando credibilidade como um estrangeiro forte no cenário japonês. Em 2012, depois de anos afastado, a WWE trouxe Bloom de volta, mas não com os seus personagens antigos. A empresa apostou em uma nova gimmick, apresentando-o como Lord Tensai. Não teve tanto barulho, até porque o pessoal não conhecia esse personagem, mas assim que mostrou seu rosto, o pessoal até que deu um pouco de grito. O personagem era construído como um monstro misterioso, com estética japonesa, tatuagens pelo corpo e entradas marcantes por rituais e símbolos orientais, fazendo referência ao tempo em que ele havia lutado no Japão. Logo na estreia, a ideia parecia que seria levada a sério, com Tensai vencendo lutas de forma dominante, derrotando até John Cena e CM Punk em combates televisionados. Mas a recepção do público foi contrário do esperado. Ao invés de enxergar Tensai como um adversário perigoso, os fãs não compraram o personagem. A gimmick parecia artificial, pouco conectada com o público norte-americano, e rapidamente começou a virar motivo de piada. As reações negativas e até o silêncio da plateia mostravam que a tentativa não estava funcionando. Dentro de pouco tempo, o personagem perdeu força e Tensai foi caindo na hierarquia, acumulando derrotas e sendo cada vez menos levado a sério. A queda definitiva veio quando a WWE passou a utilizá-lo em segmentos cômicos. Ele foi colocado em parcerias improváveis junto de Santino Marella e depois entrando para o grupo de Brodus Clay, formando então o Tons of Funk. O personagem que havia sido pensado para ser um monstro acabou virando chacota em pouco mais de um ano. A ideia inicial, a de transformá-lo em uma ameaça real, foi abandonada e Lord Tensai passou a ser lembrado como um exemplo de gimmick que fracassou rapidamente. Matt Bloom acabou deixando os rings e encontrando um novo papel na própria WWE, assumindo funções dos bastidores, como treinador no Performance Center e depois como head coach. Ironicamente, ele se tornou muito mais importante para a empresa do que havia sido em sua fase como Lord Tensai, ajudando a desenvolver gerações de talentos que vieram depois. O personagem, no entanto, ficou marcado como um retorno ambicioso, que não deu certo e virou piada dentro da programação. Aleister Black havia construído uma trajetória muito sólida no NXT, onde se destacou entre 2017 e 2019. Com um visual marcante, a entrada enigmática e o estilo de luta baseado em artes marciais, ele rapidamente se tornou uma das principais figuras da brand. Conquistou o NXT Championship e foi tratado como alguém com grande potencial para o futuro da WWE. No roster principal, estreou em 2019 com bastante expectativa, mas logo ficou evidente que a empresa não tinha planos consistentes para ele. Aleister Black chegou a ter uma sequência de vitórias, com lutas competitivas contra nomes importantes, mas nunca foi colocado em rivalidades de peso que o consolidassem. Aos poucos foi perdendo espaço e passou meses praticamente sem ser utilizado na televisão, o que gerou frustração tanto nos fãs quanto nele próprio. Em 2021, a WWE tentou resgatar sua imagem com um retorno reformulado. Depois de muito tempo sumido, começaram a exibir vinhetas misteriosas apresentando uma nova versão do personagem. Agora, ele aparecia em vídeos sombrios, narrando histórias inspiradas em sua infância, em traumas e metáforas obscuras, mostrando um
um lado ainda mais sombrio e psicológico. Essa mudança foi apresentada como o renascimento de uma nova fase, chamada de Dark Father. O retorno finalmente aconteceu em maio de 2021, no SmackDown, quando Aleister Black atacou o Big E de forma surpresa. A expectativa era de que, enfim, ele teria espaço para mostrar sua importância em uma storyline. No entanto, a tentativa durou pouco. Mesmo com o impacto inicial do retorno e a promessa de algo diferente, a WWE não deu continuidade. Poucas semanas depois, Aleister Black foi demitido durante uma onda de cortes na empresa, sem que houvesse tempo para desenvolver uma nova gimmick ou qualquer rivalidade que justificasse seu retorno. O ataque contra Big E acabou sendo sua última aparição na WWE, e todo o investimento nas vinhetas e nas repaginação do personagem terminou sem resultado prático. A passagem de Aleister Black pela WWE em 2021 ficou marcada como um exemplo de retorno que parecia promissor, mas não levou a lugar nenhum. Depois da saída, ele assinou com a AEW, onde assumiu o nome de Malachi Black e conseguiu espaço em uma nova fase da carreira, formando a House of Black. Ainda assim, dentro da WWE, seu último retorno acabou sendo lembrado apenas como uma ideia que morreu antes mesmo de acontecer de fato. Kurt Angle foi um dos maiores nomes da WWE nos anos 2000, medalhista olímpico de luta livre. Ele estreou em 1999 e rapidamente se transformou em um dos pilares da companhia. Carismático, técnico e versátil, conseguiu transformar o humor e o papel de vilão implacável, acumulando títulos mundiais e praticando lutas históricas em WrestleMania. Em 2006, deixou a WWE e foi para a TNA, onde passou mais de uma década consolidando ainda mais sua carreira como um dos melhores wrestlers de sua geração. Mesmo longe da WWE, continuava sendo lembrado pelos fãs como uma lenda. Em 2017, depois de muitos anos de ausência, a WWE anunciou Kurt Angle como o primeiro nome confirmado para o Hall da Fama daquele ano. Esse anúncio já foi tratado como um grande sinal de sua reaproximação com a empresa, e a cerimônia foi recebida de forma calorosa pelos fãs. E no dia seguinte, veio a bomba. Mr. McMahon precisava de um novo gerente geral para o Monday Night Raw, e foi lá que o recém-Hall da Fama iria dar as caras. Com a plateia gritando imensamente, Angle foi anunciado como o novo gerente geral do Raw, retornando oficialmente à televisão da WWE. Sua volta foi celebrada, já que se tratava de um dos maiores de todos os tempos, retomando o contato com o público da companhia que o consagrou. Como gerente geral, Kurt Angle participou de muitos segmentos e histórias de bastidores, mas na maioria das vezes em papéis de autoridade cômica ou apagada. Inclusive teve uma storyline completamente bizarra, onde foi envolvido com Jason Jordan, onde na história era um pai e filho. Ele até chegou a ter alguns momentos importantes, como a rivalidade contra The Authority e sua inserção no time Raw em combates de Survivor Series. Quando finalmente voltou a lutar em outubro de 2017, a situação também não ajudou. Sua primeira luta em anos aconteceu de forma improvisada no TLC, substituindo Roman Reigns ao lado do The Shield. O retorno aos rings também foi recebido com empolgação, mas a execução mostrou que Angle não estava mais no nível físico de antes, e a luta serviu mais como curiosidade do que como um relançamento de sua carreira. Depois disso, ele ainda participou de algumas rivalidades contra Triple H e Stephanie McMahon na WrestleMania 34 ao lado de Ronda Rousey. Com o tempo, ficou claro que o retorno de 2017 não seria marcado por grandes rivalidades individuais. Angle seguiu em alguns combates, até que a WWE decidiu marcar sua luta de aposentadoria em 2019, contra Baron Corbin, uma escolha muito criticada por não fazer jus à sua trajetória. Aquele momento reforçou a sensação de que seu retorno, embora celebrado no início, nunca foi aproveitado da forma que os fãs esperavam, e para piorar, saiu derrotado por Corbin, que deixou muita gente incomodada com aquilo. Lacey Evans apareceu na WWE como parte do NXT com a gimmick de Lady of WWE. Sua chegada ao roster principal aconteceu em 2019 e rapidamente ela foi jogada em rivalidades importantes, enfrentando Becky Lynch e até disputando o Raw Women's Championship. Apesar de ter presença de palco e um visual marcante, ainda era considerada uma lutadora em desenvolvimento, e a maneira acelerada como foi usada não convenceu completamente o público. Mesmo assim, Evans conseguiu se manter como figura relevante até o início de 2021, quando foi envolvida em uma storyline polêmica com Ric Flair e Charlotte, que acabou sendo interrompida após sua gravidez. Depois de um período afastada, em 2022 a WWE começou a preparar o seu retorno com uma série de vinhetas. Nelas, Lacey Evans contava sua história real de superação, falando da infância difícil e de sua carreira militar. A ideia era transformá-la em uma babyface patriótica, alguém que o público pudesse apoiar como um exemplo de resiliência. O maior problema é que essas vinhetas foram recebidas de forma confusa e a execução acabou sendo atrapalhada. Em pouco tempo a WWE mudou a ideia e tentou
tentou reposicioná-la como heel, o que deixou ainda mais evidente a falta de direção criativa. A cada semana parecia que ela seria usada de um jeito diferente, e o retorno de 2022 não rendeu nada concreto. No ano seguinte, em 2023, uma nova tentativa foi feita. Agora Lacey Evans retornou com uma gimmick ainda mais militarizada, usando roupas de camuflagem e fazendo promos nacionalistas, em algo que lembrava um pouco o estilo do antigo Sgt. Slaughter. O retorno dela não foi nem aplaudido, pelo contrário, era até possível ouvir algumas vaias. O público não se conectou com ela, suas aparições eram esporádicas e novamente não houve rivalidades de destaque nem planos de longo prazo. O retorno, que poderia ter reposicionado sua carreira, acabou rapidamente caindo no esquecimento. A WWE tentou reposicionar Lacey Evans, mas nunca levou adiante as ideias. Evans então foi sendo cada vez menos utilizada até deixar a empresa em 2023. Del Rio chegou em 2010 na WWE com uma apresentação de estrela, com carrões, entradas luxuosas e um personagem arrogante que rapidamente ganhou espaço. Nesse período, Del Rio conquistou títulos importantes, o World Heavyweight Champion e o WWE Championship, além de ter vencido no mesmo ano o Royal Rumble e o Money in the Bank. Apesar disso, sua relação nos bastidores não eram mais estáveis, e em 2014 ele foi demitido após um incidente dos bastidores envolvendo um funcionário da empresa, deixando a impressão de que sua carreira na WWE tinha acabado. Um ano depois, John Cena, que era o United States Championship e vivia fazendo desafios abertos, acabou tendo um desafio aberto marcado para o Hell in a Cell. A primeira luta da noite daquele dia já foi esse desafio aberto, e quem apareceu foi Zeb Coulter, falando com John Cena, e com ele trouxe seu novo cliente. Del Rio então voltou acompanhado de Zeb Coulter, que antes era manager de Jack Swagger, uma parceria inesperada que foi apresentada como Maxi American, uma espécie de aliança entre o México e Estados Unidos. A vitória de Del Rio sobre John Cena em seu retorno parecia colocar o lutador de volta em destaque, já que ele conquistou o United States Champion de imediato. A forma como aconteceu deu a sensação de que a WWE queria apostar novamente nele como alguém relevante no card. No entanto, o que parecia empolgante rapidamente perdeu força. A dupla com Zeb Coulter não agradou. O conceito da Magic American foi abandonado em pouco tempo, e Del Rio caiu em rivalidade sem grande peso. Ele teve algumas defesas de títulos do United States Champion, mas seu reinado foi apagado e terminou sem impacto. Nos meses seguintes, a WWE tentou reposicioná-lo, inclusive colocando no grupo The League of Nations, ao lado de Sheamus, Rusev e King Barrett. Mas esse stable também não passou mais de uma ideia sem continuidade, servindo apenas como antagonistas de babyfaces e sendo esquecida rapidamente. No ano seguinte àquele retorno, a passagem de Del Rio foi marcada por altos e baixos fora do ringue. Ele conquistou novamente o título dos Estados Unidos, mas nada que realmente consolidasse um novo auge em sua carreira, e controvérsias fora da empresa também atrapalharam sua permanência. Em 2016, ele deixou novamente a WWE após insatisfação com sua posição no card e divergências nos bastidores, encerrando um ciclo que começou com o status de estrela e terminou de forma discreta e sem relevância para os planos maiores da empresa. Eva Marie já tinha uma passagem bem marcante pela WWE nos anos de 2010, ficando conhecida mais pela polêmica de ser uma menina bonita e não saber lutar bem do que por qualquer conquista dentro do ringue. Ela retornou em 2013 como parte do elenco do Total Divas, recebendo bastante exposição, mas sempre carregando a fama de ser limitada como lutadora. Entre 2014 e 2016, passou por algumas tentativas de reposicionamento, inclusive em uma breve passagem pelo NXT, onde tentaram apresentá-la com mais seriedade. Só que mesmo assim, ela nunca conseguiu convencer como uma performer sólida. Em 2017, acabou deixando a WWE. 4 anos depois, em 2021, a empresa decidiu trazê-la de volta, promovendo seu retorno com várias vinhetas de Evolution, vendendo a ideia de que agora ela seria diferente, mais madura e com papel reformulado. Essa campanha de retorno foi cercada de dúvidas, justamente porque Eva Marie sempre dividiu opiniões e por isso chamava atenção. Quando finalmente voltou, a promessa caiu por terra. Em vez de assumir o papel forte ou mostrar uma evolução técnica, ela apareceu ao lado de Piper Niven, que foi rebatizada como Doudrop, e a dinâmica girava em torno de Eva se promovendo como uma estrela, enquanto Doudrop fazia o trabalho pesado nas lutas. A ideia até tinha potencial de gerar um grande hit, mas a execução foi fraca. O público não comprou a proposta e a WWE não deu continuidade para transformar isso em algo relevante. Pouco tempo depois, Eva Marie simplesmente sumiu dos programas. Sua presença foi diminuindo até desaparecer completamente, sem nenhuma grande
grande storyline para justificar. No fim, seu retorno em 2021 foi marcado com mais uma tentativa frustrada de transformar a sua imagem em algo sólido. A promessa da Evolution não passou de série de vinhetas chamativas, que não se refletiram em impacto real dentro da programação. Rob Van Dam era um nome consagrado tanto na ECW quanto na própria WWE. Ele tinha construído sua reputação como lutador único, com um estilo aéreo e arriscado, e uma conexão natural com o público. Durante sua primeira passagem, ele conquistou títulos importantes, incluindo o WWE Championship e o ECW Championship, ambos em 2006, além de diversos reinados como campeões intercontinentais. No entanto, a partir de 2007, sua carreira na WWE foi interrompida por lesões, problemas pessoais e também pelo desejo de se afastar da agenda pesada dos shows. Depois disso, fez poucas aparições em empresas independentes e teve um período de destaque na TNA. O retorno, então, em 2013 foi anunciado oficialmente no pay-per-view Payback, com a promessa de que ele voltaria no Money in the Bank. A notícia gerou grande expectativa, já que Rob Van Dam sempre foi um dos nomes mais populares da companhia. Quando ele voltou no evento, foi recebido com uma reação explosiva da torcida, mostrando que seu carisma continuava intacto. Ele então participou da luta Money in the Bank e mesmo não vencendo teve um papel importante e foi um dos destaques do combate. Nos meses seguintes, a WWE tentou mantê-lo em evidência, colocando em rivalidades com nomes como Chris Jericho, Alberto Del Rio e Randy Orton. Apesar da recepção positiva e de boas lutas, o retorno de Rob Van Dam não foi além disso. Ele se envolveu em rivalidades de médio destaque, chegando a disputar o World Heavyweight Champion contra Del Rio, mas nunca foi tratado como alguém que poderia voltar a ser aquele campeão mundial. Seu calendário também era limitado, já que ele tinha contrato em regime parcial, com aparições por tempo determinado. Isso fazia com que a WWE não investisse nele como figura central, mas sim como um atrativo especial para alguns eventos. Depois de alguns meses, em outubro de 2013, Rob Van Dam se afastou novamente da WWE, cumprindo o ciclo curto que estava previsto em seu contrato. Ele chegou a fazer um novo retorno em 2014, mas seguiu o mesmo padrão, que eram de boas lutas, grandes reações da torcida, mas sem conquistas de peso ou continuidade. Assim, o retorno dele de 2013, que começou com a empolgação da torcida e a promessa de uma retomada importante, acabou sendo lembrado como uma passagem breve, sem grandes impactos nos planos maiores da empresa e servindo mais como uma aparição nostálgica do que como um relançamento da sua carreira no topo. Braun Strowman vivia um momento de incerteza na carreira. Ele havia sido demitido em junho de 2021, em uma decisão que surpreendeu muitos fãs, já que até pouco tempo atrás ele era tratado como uma das figuras mais dominantes da empresa. E Strowman tinha sido campeão universal, campeão intercontinental e campeão de duplas, além de ter sido conhecido pelo seu porte físico impressionante e pelo papel de Monster Among Men, uma das criações mais marcantes da WWE na era moderna. Mesmo assim, seu personagem vinha perdendo força com rivalidades repetitivas e uma falta de direção clara nos roteiros. Após sua saída, ele passou um tempo longe dos rings, aparecendo apenas em projetos pequenos independentes e no grupo Control You Narrative, criado por AC3, mas sem grandes repercussões. Bom, na nova gestão de Triple H, alguns nomes, como já disse nesse vídeo, foram recontratados. E no dia 5 de setembro do Raw, estava tendo uma luta de duplas para ver quem seriam os desafiantes ao título de duplas dos The Usos. Eis que então, aleatoriamente do nada, e Strowman então apareceu do nada de surpresa durante a luta, destruindo todos os competidores e reacendendo o impacto que costumava causar. A WWE apresentou o retorno como um momento de ressurgimento do monstro, tentando recriar o mesmo clima que o transformou em uma atração popular alguns anos antes. O momento foi recebido com empolgação inicial do público, já que representava o retorno de um grande nome da era pós-2016. Apesar da boa recepção no início, o retorno de Strowman rapidamente perdeu força. Ele entrou em algumas rivalidades de pouca relevância e acabou se tornando mais uma figura secundária nos shows. Sua luta mais marcante nesse retorno foi contra Omos, no Crown Jewel de 2022, uma disputa entre dois gigantes que recebeu destaque pelo tamanho físico dos lutadores, mas que não teve grandes sequências. Depois disso, Strowman formou dupla com Ricochet, o que até rendeu boas apresentações, mas ainda assim não representou um papel importante nos roteiros principais da empresa. Aos poucos, ele foi sendo deixado de lado, aparecendo com menos frequência nas programações semanais. Em 2023, ele sofreu uma grave lesão no pescoço que exigiu cirurgia e o afastamento dos rings por tempo indeterminado. Desde então, sua presença na WWE se tornou praticamente inexistente, e apesar de estar sob contrato, o Strowman ficou fora das principais histórias e sem perspectiva de retorno relevante. Assim, um retorno que parecia empolgante e promissor acabou se tornando apenas mais uma tentativa sem continuidade. Ele retornou em 2024, teve poucas rivalidades e no final acabou sendo demitido dias depois da WrestleMania 41 em 2025.
E bom galera, antes de ir para o último nome aqui, quero dizer que esse roteiro estava maior ainda, cara. Eu tive que cortar uns 5, 6 nomes aqui, então se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui se faltou algum retorno que você queria nesse vídeo e não apareceu, porque provavelmente eu faço uma parte 2 se vocês gostarem muito, deixarem bastante like, beleza? Bom, comenta qualquer coisa aí pra mim saber que vocês querem a parte 2. Andrade já tinha passado pela WWE alguns anos antes sob o nome Andrade Cien Almas. No NXT foi campeão e um dos principais nomes da marca, tendo rivalidades marcantes, mas quando subiu para o roster principal não conseguiu repetir o mesmo impacto. Depois de um período de estabilidade e de estar sem destaque nos shows, saiu em 2021 e foi para a AEW. Lá ele teve alguns momentos relevantes, mas também conviveu com lesões, rivalidades que não avançaram e conflitos nos bastidores que atrapalharam seu espaço. Aos poucos, seu nome foi ficando cada vez mais apagado e Andrade acabou perdendo para sair da All Elite Wrestling. Em 2024, quando ninguém realmente esperava, no Royal Rumble ele retornou. Com um grande pop do público, ele estava novamente de volta à WWE. Ele entrou no combate e logo chamou a atenção pela recepção da torcida. Pouco depois, se envolveu em uma storyline com a família Mistério, que começou uma aproximação de Dominic, mas se transformou em uma rivalidade quando Andrade se posicionou ao lado de Rey Mysterio. Esse arco levou até a WrestleMania 40, onde Andrade e Rey Mysterio derrotaram Dominic e Santos Escobar. Esse momento parecia que marcaria um relançamento do personagem, agora sendo tratado como um babyface. Em abril, foi escolhido para o SmackDown no draft, consolidando sua presença nos shows semanais. Nos meses seguintes, Andrade conquistou destaque no projeto WWE Speed, um show digital da empresa, onde derrotou Ricochet e se tornou campeão. Esse título deu a ele um espaço mais constante, com algumas defesas interessantes, até que acabou perdendo o cinturão para Dragon Lee em novembro de 2024. Apesar de ainda participar de rivalidades, Andrade não foi colocado em disputas por títulos principais, nem recebeu um grande enredo que pudesse colocá-lo como estrela no SmackDown. A passagem de Andrade a partir desse retorno, que começou com uma grande expectativa, aos poucos foi perdendo força. Ele ainda esteve em combates importantes como no SummerSlam de 2025, onde participou de uma grande luta de duplas, valendo os títulos de duplas do SmackDown ao lado de Rey Fenix, mas já não era tratado como prioridade criativa. Pouco tempo depois do evento, a notícia da sua saída foi confirmada, com o perfil dele sendo movido para a seção de ex-superstars no site oficial da WWE. Havia ainda um contrato em vigor, o que indicava que não foi simplesmente uma saída natural, mas sim um desligamento antes do previsto. Depois disso, surpreendentemente, ele retornou para a AEW de novo, tornando Andrade o primeiro lutador que era da WWE, que foi para a AEW, que depois voltou para a WWE e depois foi de novo para a AEW. O cara é um ping-pong, mano. Vamos ver até onde vai então a fama do Andrade na AEW. E bom, pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, claro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Se ficou algum retorno faltando, como eu disse, vai ter a parte 2, então comenta aqui embaixo, beleza? Passe nas minhas redes sociais, também se inscreva no canal secundário, cara, tá com muita novidade lá também. Eu fico por aqui, vejo vocês então nos próximos vídeos. Até a próxima!